Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos transmitir mais uma vez, e direto do nosso templo, sede, Assembleia de Deus, aqui em Taubaté. Nós queremos convidar você a participar, a interagir, a comentar essa EBD compartilhada. E nesse domingo nós temos aqui os nossos professores. Nós temos aqui Sérgio Dubrisky. Logo mais ele vai estar aqui ministrando o tópico 1 dessa EBD, dessa Escola Bíblica Dominical de hoje, como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Temos também o nosso professor Flávio, que vai estar ministrando logo mais o tópico 2 dessa escola bíblica de hoje. E também o nosso professor Johnny, que estará ministrando o tópico 3 dessa escola bíblica. Eu quero te convidar mais uma vez para você acompanhar, para você não sair daí. Nós estamos hoje nessa manhã de domingo, uma manhã um tanto fria, pelo menos aqui na nossa região, e eu te convido a você ficar aí com a gente. Deus vai falar no teu coração. Amém? Nesse momento aqui nós vamos fazer uma oração a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. E em seguida o nosso irmão Milton, que também está sempre aqui conosco, compartilhando aqui dessa EBD, ele vai estar louvando a Deus. Amém? Glória ao Senhor. Nosso irmão Sérgio Dubrisky, ele vai fazer essa oração nesse momento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e também pela tua vida e pela vida da tua família. Graças a Deus. Eu também desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, para aprendermos mais da sua maravilhosa palavra. Quero convidar a todos os irmãos para abrirem as suas harpas, para nós estarmos adorando ao Senhor Jesus com o hino de número 200. Hino de número 200 da nossa harpa. Ele traz por título O Bondoso Amigo. Se você ainda não tem esse amigo maravilhoso na sua vida, você está nos assistindo, aceite-o nesta manhã, receba-o como teu amigo. Ele é o melhor amigo de todas as horas, de todos os momentos. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus neste momento. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta
ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, isto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, dele podemos alcançar. Amém, amados? Agora nós vamos já ouvir a ministração do primeiro tópico dessa escola bíblica, professor Sérgio Dubrisky. A igreja eleita. Particularmente, trata prática, é a pedra fundamento. A Bíblia está pois a pedra da esquina cresce
som. Som, 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 som. Som. Ei. Som, teste. Vai ter que falar. Teste som.
Amém. Queridos, nós gostaríamos de pedir desculpa. Você sabe, nós estamos aqui online, ao vivo. Então nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, como pode acontecer em qualquer transmissão, mas já estamos agora retornando aqui ao nosso professor Sérgio Dubrisky. Ele vai dar continuidade aí na sua ministração. Amém. Bom dia, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, está no seu lar. Nós agradecemos a sua presença. Queremos juntos, nesses próximos minutos, estarmos estudando a palavra de Deus, juntamente com o Flávio, o Johnny. Eu vou proceder aqui à leitura do tema da lição de hoje. Nós estamos na lição número 8 do nosso trimestre. Pecados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz, em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática diz, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram sobre aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Caiu, foi grande sua queda. Queridos irmãos, a aula de hoje, ela é particularmente especial, e o objetivo, tópico que irei ministrar, ele explicita que no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós, por meio do Santo Espírito. Eu gostaria de refletir com você nesta manhã, quais são os elementos da construção da vida cristã. Podemos fazer aqui um paralelo e refletirmos que Deus, Ele é o arquiteto do universo, mas também o arquiteto da construção da nossa vida com Deus. O Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. A fé cristã é o edifício que será construído. Cristo é a pedra angular, a pedra principal que estará no alicerce desta construção. Os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são um fundamento, ou seja, são o alicerce. Erguido sobre esta pedra angular que é Jesus, então podemos refletir que o testemunho dos apóstolos e dos profetas é a própria palavra de Deus,
inspirada aos profetas e aos apóstolos, falam sobre Jesus Cristo. Toda a obra, toda a construção, ela tem uma sequência. E nós podemos, nos elementos da construção, aqui colocarmos que a pedra angular, ela vem antes do fundamento. É no momento que o fundamento que está sendo colocado, a pedra angular, ela tem que ser posta. E o fundamento, ele é completado sobre a pedra angular. Cristo, da mesma forma, antecedeu os profetas e os apóstolos, porque o Jesus Cristo que nós servimos, ele participou da criação do universo, relatada no Evangelho de João, no capítulo 1. E quando os antigos profetas já discorriam sobre o Cristo, que haveria de vir e de sofrer e de morrer e depois ressuscitar, eles já apontavam para essa vida de Cristo, porque Cristo, na verdade, já existia e estava presente no universo. Os profetas, da mesma forma, os profetas e os apóstolos conviveram, tiveram uma vida com Cristo nos primeiros dias dessa era do Novo Testamento. Eles colocaram nos seus escritos a palavra inspirada por Deus. O alicerce, irmão, na antiga construção, ele tinha uma estrutura diferente do que é hoje. A pedra angular, ela era a pedra principal. Era a pedra mais importante da construção no primeiro século. Ela era posta num canto do prédio, da casa, da construção, daquele edifício. E ela era colocada justamente ali para sustentar o alicerce. Então, ela era a base do alicerce. Ela tinha o objetivo de sustentar o alicerce, de firmar e unir toda a estrutura. E ela ainda tinha a função de fazer o alinhamento das paredes. Para que você tenha uma ideia da dimensão do que era a pedra fundamental, nas escavações do Templo de Jerusalém, escavações arqueológicas, foi encontrado um monólito de cerca de 12 metros de comprimento. Monólito é uma pedra, um único bloco. Então, daí podemos ter uma ideia do que era a pedra fundamental. Queridos irmãos, a construção nos nossos dias, o alicerce, ela é executada de uma forma um pouco diferente. Talvez tenhamos aqui ouvintes que estão nos acompanhando, que são engenheiros civis, ou até mesmo empreiteiros de obra. Uma casa, por exemplo, uma casa em que eu moro, ela foi construída sobre 92 estacas. E a primeira vez que eu acompanhei uma obra foi na construção da minha casa. E essas estacas, você contrata ali profissionais que vão fazer a construção dessas estacas. Eles vêm com um equipamento que faz um furo no terreno. E o engenheiro dessa obra determinou que cada estaca tivesse ou alcançasse ali a profundidade média de 12 metros. E aqueles furos de mais ou menos 30 a 40 centímetros de diâmetro são colocados ferros ali, naquela profundidade, ferros com mais de 12 metros de comprimento. E aqueles ferros ali, naquele buraco, eles recebem uma estrutura de concreto armado. E na superfície do terreno, é colocado ali, que é chamado de baldrame, é uma viga horizontal, uma canaleta de madeira, que também será preenchida com vigas, estruturas de ferro, e que será preenchida também com concreto. E algumas também
estruturas que são colocadas na obra são sapatas, que são estruturas grandes, algumas com mais de 1 metro de largura e com 1 metro de altura, e elas são colocadas em buracos grandes na superfície do terreno, e elas são interligadas com o baldrame e com as estacas, e são também preenchidas com ferro e também colocado ali o concreto armado. Toda essa estrutura, depois de concretada, é uma verdadeira fortaleza. Para você ter uma ideia, a casa que virá acima, ou que foi construída acima dessa estrutura de 12 metros de comprimento, era uma casa de 8 metros de altura. E essa estrutura, à medida que as colunas foram levantadas, toda a estrutura metálica das colunas foram juntamente amarradas nos ferros que vieram das estacas da profundidade do terreno. E imagine tudo isso construído e concretado. A fortaleza que é tudo isso. São 8 metros de construção acima, mais 12 metros de construção abaixo. Daí podemos refletir a importância da estrutura do alicerce numa obra. Eu gostaria de, neste momento, falar sobre uma casa construída sobre um mau alicerce. Uma casa, ela deve seguir estritamente o projeto elaborado pelo engenheiro civil. Se o empreiteiro não seguir este projeto, a estrutura da casa, o seu alicerce, toda a sua construção poderá estar comprometida. Porque, ao longo da vida, a casa será submetida a ventos, chuva, ao calor, ao frio. Também será submetida ao peso dos móveis e dos eletrodomésticos que estarão sobre aquela construção. Da mesma forma, as pessoas que vão andar por ela, pessoas que vão muitas vezes pular, crianças, toda essa estrutura, ela tem que ser muito bem executada para que a casa não trinque e não venha a ter problemas sérios na sua estrutura ao longo do tempo. A palavra de Deus relata que a vida cristã, sem a pedra fundamental e sem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a própria palavra de Deus, ela é inconcebível. Ela estará com o alicerce comprometido. Jesus tem que estar na base da estrutura. E a sua palavra, ministrada através dos profetas, dá a sustentação necessária à nossa fé. O Salmo 118, o versículo 22, diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, tornou-se a pedra angular. Sem ela não há alicerce, portanto, não há edifício. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. A construção normal, ela submetida às tensões, se ela foi bem executada e a sua estrutura seguiu um projeto e com o alicerce bem edificado, ela suporta as adversidades ao longo do tempo. Eu gostaria de, no tópico 1, aqui transcorrer que o templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Salomão construiu o templo em Jerusalém. Está relatado em 1 Reis, capítulo 8. Mas, na verdade, o próprio Salomão, ele tinha ciência. E ele diz dessa forma: mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus, até os céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado.
O diácono Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o antigo templo de Jerusalém, ele era apenas um símbolo, mas na verdade, a presença de Deus, ela vai ser mostrada na palavra de Deus, no tópico 2, o santuário cristão. Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez a inimizade entre judeus e gentios e formou uma nova humanidade, a igreja. O propósito divino é sermos templo do Senhor, morada do Altíssimo. Daí a necessidade de santificação, porque o templo do Senhor, que somos nós, é santo. Os cristãos são pedras vivas em um edifício espiritual. O próprio apóstolo Pedro diz na sua carta: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para se chegar a Deus, o povo necessitava ir ao templo de Jerusalém. Hoje, você é portador do Espírito Santo de Deus. Você é um templo móvel. Daí a importância de se deslocar, ou de nos deslocarmos, para acessarmos as pessoas. Os tempos de tecnologia e mídia e redes sociais que estamos vivendo, eles nos estimulam como cristãos a abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, e usarmos esses instrumentos para deixar a palavra de Deus fluir. João capítulo 4, versículo 14, já concluindo essas palavras, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. No último dia da grande festa, a festa dos tabernáculos em Jerusalém, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Amém. Amém, amados. Queridos, mais uma vez, nos desculpa pelo nosso problema técnico, som. Estamos hoje aqui pela primeira vez nesse espaço, mas eu tenho certeza que a qualidade da imagem está melhor, o som está melhorando, que nós estamos recebendo aqui uns feedback. Amém, queridos? Fica mais com a gente aí, Deus tem uma palavra para o teu coração. Nosso professor Flávio agora, com o segundo tópico dessa escola bíblica. Gostaria de saudar a todos, nossos amados irmãos, com a gloriosa e bendita paz do Senhor. Estamos felizes, estamos aqui, primeiro dia da semana, logo de manhã estamos aqui, falando do amor de Deus, comentando esses assuntos tão preciosos, tão importantes para a nossa vida espiritual. O tópico que eu vou comentar aqui é o tópico de número 2, tem o título O Fundamento Apostólico, ou dos Apóstolos e dos Profetas. A base para o comentário desse tópico está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, que, por coincidência, é o nosso textuário. Vou repetir novamente: ficado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Complementando esse versículo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo esses versículos, é a continuação da aula passada, quando ele estava falando do tópico dos gentios e os judeus,
que são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Nesse período, irmãos, que quando Paulo escreve aos irmãos na igreja de Éfeso, era o começo da era cristã, a transição da lei e a entrada da dispensação da graça. Como a gente pode conferir aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, irmãos, quando a gente começa a falar dos fundamentos dos apóstolos, como o irmão Sérgio já falou aqui, foi o começo, foi o alicerce. Os apóstolos, os 12 apóstolos mais Paulo, foram os representantes, aqueles que deixaram os textos sagrados, foram aqueles que deixaram para nós, a igreja posterior, os escritos, porque eles foram testemunhas oculares, foram aqueles autorizados por Jesus Cristo a escreverem e a fazer os primeiros discípulos da era cristã. Mas quando a gente observa, irmãos, já nos escritos dos apóstolos, já existia também naquela época os falsos apóstolos, como existe na nossa era, nos nossos últimos dias que nós estamos vivendo, os falsos apóstolos. Por aí, né, nós temos visto por aí os falsos apóstolos. Mas naquela época, os primeiros apóstolos já enfrentavam essa resistência. Por isso que no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 de Pedro, Timóteo, o apóstolo Paulo começa a combater já o evangelho, que já começa a sair do fundamento. Então, quando a gente fala de fundamento dos apóstolos, irmãos, a nossa posição, a posição da Assembleia de Deus, é o apóstolo Paulo e os 12 apóstolos. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada nos fundamentos dos apóstolos, que é a doutrina que foi dada por Jesus, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados pelo Senhor, crucificado e ressurreto. Foram as pedras fundamentais da igreja, e a sua mensagem encontra-se escrito no Novo Testamento, com um testemunho original e fundamental do Evangelho, válido para todas as épocas. Por isso que eu li o texto de Coríntios, que não precisamos de outro fundamento, não precisamos de outras doutrinas, de outros modismos, como nós estamos vendo nos últimos dias aí, porque, irmãos, já foi fundamentada. Os primeiros apóstolos, irmãos, foram martirizados, foram eles, irmãos, que deram a sua vida, todos foram martirizados por uma causa, pelo fundamento, por manter essa doutrina apostólica genuína. Todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da mensagem e de fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registradas historicamente em Atos e seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é fonte permanente de vida e verdade e orientação para a igreja. É o comentário da nossa Bíblia de Estudo Pentecostais. E complementando aqui também, irmãos, sobre os apóstolos, o termo apóstolo é usado no Novo Testamento em sentido especial em referência àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e foram pessoalmente comissionados por eles a pregar o evangelho e estabelecer a igreja. Quem foram eles? Os 12 apóstolos. Quando João ele escreve o livro de Apocalipse, quando ele fala da cidade santa, né, ele fala dos alicerces da cidade, né, ele vem falando ali dos apóstolos dos cordeiros, que cada um dos 12 apóstolos, está no livro de Apocalipse 21:14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e o nome deles, dos 12 apóstolos do cordeiro.
Então, irmãos, eles tinham autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e a mensagem original do Evangelho, como ninguém mais até hoje. Tanto é, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele fala do seu apostolado, ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vem falando do Cristo ressurreto, que apareceu aos discípulos, né? Foi sepultado, 15:4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, né? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Daí ele vem dizendo aqui, irmãos, é por derradeiro, porque Paulo foi o último apóstolo autorizado por Jesus, né? Dizendo assim, que apareceu também a mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, irmão, foi uma exceção aos 12, por quê? Porque o evangelho, irmãos, ele deveria ser pregado até os confins da terra. Quando Jesus falou aos discípulos, né, semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dos 12 apóstolos, irmãos, eles eram judeus, eles viviam naquela região da Galiléia e da Palestina. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha cidadania romana, ele tinha passe livre por todo o Império Romano daquela época. Então, quando Deus chama Paulo, não foi uma visão, porque o próprio Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, e aquela luz era tão forte como maior que a luz ao meio-dia, e Paulo ficou cego por 3 dias, e diz a Bíblia que ele reconheceu o seu chamado, porque quando Ananias, ele recebe do Senhor a mensagem dizendo, olha, ele é para mim um vaso escolhido, que pregará aos gentios. Então, irmãos, a mensagem que foi dada a Ananias a Paulo, já era concreta, que ele seria o apóstolo dos gentios, e Paulo, irmãos, cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele escreveu as 13 epístolas e deixou para a igreja, irmãos, o fundamento apostólico, as cartas pastorais, como que a igreja deveria proceder contra os falsos ensinos. E nós vemos, irmãos, aí, então, o início do apostolado. Irmãos, apóstolo como missão é aquele que é enviado, irmãos, para pregar a mensagem que representa aquele que Deus enviou. Aquele que é o desbravador, aquele pastor, aquele missionário que está nos lugares mais longínquos desse mundo, ele é o apóstolo, porque ele está ali pregando a palavra do Senhor. Mas, irmãos, o título de apóstolo foi exatamente restrito somente no Antigo Testamento. Hoje, irmão, nós temos visto os modismos por aí, né? Nós temos visto aí ministério apostólico, mover apostólico, visão apostólica. São doutrinas, irmãos, que estão surgindo nos nossos dias. Nos anos 90, por exemplo, iniciou-se, né, essas unções desses profetas, desses apóstolos aí, e nós já estamos até nos patriarcas, né? Teve aí o maior deles, o mais conhecido aí, não vamos citar o nome, que ele recentemente foi consagrado patriarca, né? O mesmo nível de Abraão. Então, irmãos, ministério G12, encontro, César Castelhano, quando ele veio aqui para o Brasil e trouxe, né, essas doutrinas aí, nova unção, óleo sagrado, teologia prosperidade, decretar palavras, viagem para Israel, batismo no Rio Jordão, templo de Salomão, vocês são modismos que estão surgindo no nosso tempo, né? Mas a igreja do Senhor, irmão, não segue esses modismos. A igreja do Senhor segue os fundamentos dos apóstolos. Porque os apóstolos, irmãos, eles deixaram escrito para nós e para as gerações que a doutrina genuína seria alicerçada sobre a pedra que é Cristo. Irmãos, a mensagem de Cristo é uma mensagem genuína. Quando Jesus começa a pregar a palavra do Senhor, lá, já no ministério dele na Galiléia, a mensagem era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3:2, Marcos 1:15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem genuína, aleluias. Quando o apóstolo Pedro, irmãos,
já cheio do Espírito Santo, quando ele se levanta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, essa mensagem é extremamente atual para os nossos dias. Nós vivemos dias de trevas, vivemos dias, irmãos, de ansiedade, tempos que os homens procuram refrigério, e a mensagem apostólica, a mensagem fundamental dos apóstolos é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos para que venha um tempo de refrigério. O apóstolo Paulo, irmãos, também ele prega a mensagem apostólica, dizendo assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância, e anuncia a todos os homens em todo lugar, para que se arrependam. Aleluia! Essa foi a mensagem dos pregadores, de 20 anos atrás, de 100 anos atrás, e 1000 anos atrás, a mensagem continua a mesma. Não precisa de modismo, não precisa de coisas introduzidas à nossa igreja, irmãos, porque a mensagem do Senhor, ela é suficiente para salvar toda a humanidade, salvar o mundo inteiro. Quando eu olho para trás e vejo o grande Billy Graham, o grande pregador, que viveu aos seus 100 anos, na sua idade tenra, já nos seus últimos dias, ele falava: pregue o genuíno evangelho, não inventa pregadores, não inventam coisas que não está escrita. Jamais Billy Graham, ele aceitaria um título de apóstolo, porque ele era servo, ele era pregador do verdadeiro genuíno evangelho de Cristo, salvação, cura, batismo com o Espírito Santo, e anunciar ao mundo que Jesus Cristo vem e arrebatará a igreja. E nós, como servos do Senhor, irmãos, servos, como Paulo sempre falou, aleluia, não se considerava um apóstolo, mas servo do Senhor. Que essa doutrina genuína dos apóstolos possa estar nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, nos nossos pregadores, dizendo, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, e voltará e arrebatará a sua igreja, e qual nós estamos esperando. Aleluia, essa é a esperança da igreja. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Amém, amados? Agora nós vamos ouvir a ministração do tópico 3, professor Johnny. Amém. Graças a Deus, a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos que nos acompanham nesse momento, que aqui estamos explanando sobre a palavra do Senhor, que já foi bem explicitada aqui pelos queridos companheiros professores, que deram uma aula muito bem explicada e edificante para as nossas vidas, né? Estamos aqui falando sobre esse tão importante tema acerca da base da igreja, que é Jesus Cristo, acerca do fundamento dos profetas e dos apóstolos. E nós vamos estar agora entrando no terceiro tópico, no terceiro capítulo, que tem por tema edificados para a morada de Deus. Então nós já temos aí esse entendimento para o qual nós fomos edificados. Por que nós somos igreja? Porque nós somos morada de Deus. Então, no primeiro subtópico desse terceiro capítulo, eu quero fazer a leitura do que o nosso comentarista escreve. Eu quero, antes, ler o verso 21 e 22, que é a base desse capítulo 3 da lição, onde o apóstolo Paulo diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós
sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, no capítulo 3, o nosso escritor, ele diz assim: a expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. E aqui eu quero destacar essa primeira parte para dar início à nossa aula sobre esse capítulo e fazer uma parafrase no capítulo, ou melhor, na conclusão, quando ele confirma isso, dizendo assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, por que eu estou destacando estas frases escritas pelo nosso comentarista? Porque eu quero aqui frisar a nossa necessidade de crescimento e de sempre estarmos andando para frente. A vida cristã, a gente não pode estacionar, parar, muito menos retroceder. O comentarista ele diz assim: indica um processo contínuo de desenvolvimento, ou seja, a vida cristã é um estilo de vida que exige de nós sempre algo melhor. Nós precisamos sempre estar em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, sempre melhorando, sempre avançando, indo à frente. Nós nunca podemos olhar para trás, retroceder, esmorecer na vida cristã. E eu quero estar citando alguns versículos sobre isso, o primeiro em Hebreus capítulo 10 e o verso de número 38 e 39, quando o escritor ele diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, olha aqui o que o próprio Deus está dizendo, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o comentarista ele diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então veja, irmãos, como isso é importante, mantermos uma vida firmada em Deus, procurando sempre melhorar, procurando sempre nos santificar. A instrução de Jesus no Apocalipse é justamente essa: que aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Então veja que é um processo de avanço e nunca de recuo, nunca de retroceder, jamais. A vida cristã não é para voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Então, irmãos, nós precisamos estar sempre avançando. O profeta Oséias, isso é um texto muito conhecido, no capítulo de número 6, no verso de número 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a gente não pode simplesmente chegar a um nível, digamos, eu tenho 20 anos de cristão, 20 anos de igreja, então, para mim já está bom demais, eu não preciso mais avançar, eu não preciso mais crescer, isso já deu para mim. Não, quanto mais tempo nós temos de crente, mais precisamos melhorar, mais precisamos nos santificar diante de Deus, porque enquanto aqui estivermos, nós sempre vamos ter alguma coisa que mudar, alguma coisa que tirar de nós, para que tenhamos mais de Deus. Então isso aqui é uma vida em que nós devemos, essa vida que nós temos, a vida espiritual, essa vida cristã, é uma vida que nós devemos estar sempre dedicando-nos a Deus, a fim de que melhoremos como cristãos, como cidadãos,
Isso envolve toda a questão ética, toda uma questão moral. Tudo a nossa vida precisa ser melhorada. Agora eu quero deixar aqui um texto de Filipenses, um texto do próprio apóstolo Paulo, que é um texto muito bom, falando sobre isso, no capítulo 3, Filipenses 3, e o verso de número 12. O apóstolo Paulo falando acerca de uma recompensa que está destinada aos cristãos, e ele diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. O apóstolo Paulo se mostra como uma pessoa imperfeita, tal como todos os humanos. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, querido, quer ter uma vida melhor com Deus? Esqueça o passado, esqueça os embaraços da vida, esqueça os seus pecados e avance para uma vida cristã em busca de aperfeiçoamento, de melhoramento espiritual. Busque estar mais próximo de Deus, não é? Esquecendo de tudo aquilo que nos embaraça, que nos aprisiona, que estaciona a nossa vida, e avancemos para aquilo que Deus propôs para nós. Avancemos para o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Não podemos ficar olhando para trás, olhando para os nossos pecados, para os nossos erros, para aquilo que fizemos no nosso passado. É hora de olharmos para Cristo e avançarmos sem temor e conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Finalizo esse ponto falando de Efésios 4:11, quando o apóstolo Paulo ele diz que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e doutores. Ele diz assim que o objetivo disso é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus ele proveu até homens preparados, cheios da sua graça, para que aperfeiçoem o corpo de Cristo, para que a igreja seja aperfeiçoada, seja edificada e cresça, se desenvolva. O apóstolo Pedro ele diz assim: cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então a vida cristã ela é sempre um avanço, ela é sempre para frente, nunca para trás. Não é para pararmos, muito menos para recuarmos diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer dificuldade. Segundo subtópico, ou melhor, ainda no primeiro subtópico, um pouquinho mais para o meio, o comentarista ele diz assim: nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Outra coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é acerca disso que o apóstolo escreve falando acerca da obediência. Ou melhor, o escritor da lição ele fala sobre a obediência. E é possível entendermos que nós não teremos uma vida espiritual de sucesso se não formos obedientes diante de Deus. A vida cristã exige obediência. Lembra que Saul, ele foi reprovado porque desobedeceu a Deus. E apesar de ele ter reinado 40 anos, ele não teve uma vida de sucesso, porque ele perdeu a presença de Deus pela sua desobediência.
E aí o profeta Samuel diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então nós precisamos obedecer. Jesus ele diz assim em Mateus capítulo 16, 24: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu gosto desse texto porque esse texto ele fala de obediência. Jesus ele diz assim: quem quiser vir após mim. Ele não diz quem quiser vir comigo, como alguém que anda ao lado, ou alguém que quer vir à minha frente. Ele diz após mim. A vida cristã, isso aqui revela obediência, porque quando nós vamos atrás, quando nós seguimos, nós estamos limitados à liderança daquele que está à frente, e quem está à frente é Jesus. Então, Ele que dita os nossos passos, a nossa velocidade e tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, vida cristã exige obediência. Finalizo aqui, irmãos, falando sobre o terceiro subtópico, ou melhor, o segundo subtópico, quando se fala sobre a questão do templo, e o comentarista ele diz assim: a palavra templo usada aqui é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Então, nós podemos ver que no Antigo Testamento, o templo e o tabernáculo tinham o lugar santíssimo. Era o lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Aqui era o lugar onde Deus se manifestava, onde a sua presença se manifestava. Era o lugar da glória de Deus, onde o Todo-Poderoso aparecia diante do sumo sacerdote. Agora, algo a se destacar é que essa frase usada aqui pelo apóstolo Paulo não significa mais a parte estrutural, física do templo. Isso aqui agora refere-se ao próprio cristão, ao ser humano, citando aqui que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Agora faz-se todo o sentido de que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas agora nós nos tornamos o templo, a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, que os irmãos possam guardar essa palavra em seu coração, de que agora nós somos templo do Espírito Santo, morada e habitação do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Amém, queridos. Meus amados, eu quero te pedir, fica mais um pouquinho com a gente. O nosso irmão Milton vai louvar ao Senhor mais um hino. Eu tenho certeza que esse hino vai alegrar a tua alma. E nós já estaremos orando e finalizando essa escola bíblica. Graças. Acalma o meu coração, é o que diz a letra desse. Quem sabe você está um pouco aflito, né? Precisando de uma calmaria. O Senhor Jesus, Ele é especialista em acalmar o teu coração. A presença dEle é maravilhosa entre nós. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração.
O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Aleluia. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Meus amados, foi um prazer ter você com a gente. Hoje, te peço mais uma vez desculpa pelos nossos problemas técnicos. Prometemos que próximo domingo já vamos estar mais solucionando todos. Amém? Quero te fazer um convite. Coloca a mão no teu coração. Agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela tua vida e a vida da tua família. Acalma o teu coração nesses momentos tensos, nesses momentos turbulentos que nós estamos passando. Mas com Ele, porque a sua palavra fala, Ele é o socorro bem presente na adversidade. Aleluia. Sua palavra para o teu coração, confia, creia. Glória a Deus. Amém, amados? Nosso irmão Johnny, professor Johnny, agora vai fazer essa oração para a tua vida, para a tua família, e nós estaremos encerrando essa escola bíblica. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos pela vida de cada filho Teu, que se dispôs a passar um tempo ouvindo e aprendendo juntamente conosco. Senhor, nós te rogamos
que as tuas mãos estejam estendidas sobre o lar dos teus filhos, sobre cada família representada, ó Deus. Que as tuas bênçãos sejam derramadas como chuva serôdia sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua bênção, ó Deus, alcance a cada um, a cura, a prosperidade do Senhor. Que todo mal, tudo aquilo que é preparado pelo inimigo das nossas almas, possam cair por terra, e a vitória seja dos teus filhos no nome santo do Senhor. Nós rogamos, nós te agradecemos, certos da vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, não poderia deixar de agradecer aqui os nossos professores, Sérgio, Flávio, Johnny, nosso irmão, cantor, Milton, nossos irmãos ali por trás das câmeras, Raquel, Robinho e Aziz. Sem eles, nós não transmitiríamos essa EBD até você, até sua casa. Então, finalizamos aqui. Um bom almoço a todos, uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém.